Sejam todos e todas bem-vindos à primeira videoaula da disciplina Seminário Temático 1 na LF1 Gestão Ambiental Pública. Sou o professor Guelmer e estou aqui para ajudá-los nos estudos dessa matéria. Na aula de hoje faremos o estudo das temáticas Meio Ambiente, Globalização e Políticas Públicas Ambientais. Ao finalizar esta unidade, você deverá ser capaz de conhecer a trajetória histórica da temática ambiental sob o enfoque das políticas públicas e a conjuntura atual, entender a estrutura de governança ambiental brasileira, isto é, os arranjos de implementação utilizados pelo poder público no sistema de gestão ambiental. Na aula de hoje, abordaremos os seguintes assuntos. Veremos como se deu a trajetória da abordagem histórica das questões ambientais no Brasil. Vamos aprender a conceituar políticas públicas, desenvolvimento sustentável, governança e globalização. E, enfim, compreenderemos a governança ambiental brasileira no seu sistema de gestão ambiental. Para uma melhor compreensão sobre meio ambiente, globalização e políticas públicas ambientais, começaremos com um breve relato sobre a trajetória da política ambiental. A visão do meio ambiente como objeto global é especialmente um dos elementos da atual globalização. A globalização atual significa instantaneidade da informação, do sistema financeiro, da multinacionalização das grandes empresas, da ideologia neoliberal como a base das políticas econômicas e algumas questões ambientais que afetam nosso planeta na atualidade. O desenvolvimento, consumo e geração de lixo. O que fazer com tantos resíduos? Tem-se uma preocupação da adoção do modelo de desenvolvimento dos países europeus e do perigo de tomá-lo como referência para o desenvolvimento do século XXI no Sul e especialmente na América Latina. Aponta que a necessidade de 4 transformações simultâneas são necessárias: um ajuste severo e urgente na inflação, um novo regime sociopolítico e institucional, a reestruturação profunda da economia e o respeito do meio ambiente como elementos essenciais para as novas formas institucionais. E depois, uma resposta às crises do sistema internacional. Então, vários caminhos são adotados amplamente e indistintamente em projetos locais, nacionais e regionais. Soluções relacionadas ao crescimento demográfico e o controle, como menos bocas para alimentar, as novas tecnologias e ao crescimento econômico para poder atender as necessidades de todos, como crescer o bolo, fazer sua divisão, a defesa de que o progresso tecnológico que aumenta a destruição do meio ambiente pela atividade humana, ou seja, consumir menos, diminuição do consumo, consumir menores porções, os adeptos da maior governança e tornar mais equitativa a distribuição de riqueza e o acesso aos recursos, que são as melhores maneiras e as boas maneiras de fabricação. A da regeneração do capital natural e dos ecossistemas degradados, como paisagismo e ambiente urbano. A percepção de que toda degradação ambiental resulta de uma tragédia dos bens comunitários, como fazer então a privação do bolo. Surgindo assim os protocolos internacionais que influenciaram as políticas ambientais. O relatório Nosso Futuro Comum, que foi produzido pela Comissão das Nações Unidas para o Meio Ambiente em 1987, presidido por Gro Harlem Brundtland e Mansour Khalid, recebendo o título de Relatório de Brundtland. As Conferências das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, também denominada de Rio 92, um evento mundial realizado em 1992 no Brasil, tratou dessas questões ambientais e do desenvolvimento. No mesmo ano foi criado o Ministério do Meio Ambiente. Após a Rio 92, ocorreram mais 2 eventos para a continuidade das ações e estratégias de futuro para o meio ambiente e desenvolvimento, que foi a Rio+10 e a Rio+20. Então, observe aí a imagem que representa a interseção que deve acontecer para se chegar ao desenvolvimento sustentável. O impacto, ele é global, mas a ação tem que ser local. Então, a partir dessa ilustração de desenvolvimento sustentável, deve ser uma consequência do desenvolvimento social, econômico e da preservação ambiental. O desenvolvimento sustentável, ele vai procurar satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. Isso significa possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social e econômico e de realização humana e cultural, fazendo ao mesmo tempo um uso razoável dos recursos da terra e preservando as espécies e os habitats naturais. Observando esse panorama, nota-se que são precisos
Políticas públicas ambientais para a garantia da qualidade de vida ambiental. Política ambiental pública. O que é? É um conjunto de objetivos, diretrizes e instrumentos de ação de que o poder público dispõe para produzir efeitos desejáveis sobre o meio ambiente, cujos objetivos são escala sustentável, alocação eficiente e distribuição justa, equidade de direitos, com diretrizes que vão promover o desenvolvimento sustentável no seu âmbito ambiental, econômico e social, uma necessidade de controle e participação social, fortalecimento do Sistema Nacional de Meio Ambiente e o princípio da transversalidade. E a política pública? Ela é um conjunto de ações múltiplas, mais ou menos coordenadas, um processo de produção de dispositivos tangíveis de gestão de um campo da vida social coletivamente assumida. O problema colocado não é mais a vontade de um ator público, mas sua capacidade de fazer agir pela lei e pelo processo administrativo, mais a ação de outros atores, notadamente os privados, que são as empresas, associações e todas as instituições que participam do dispositivo de uma política pública. Então, assim, fazer políticas públicas é gerir a ação coletiva dos atores, é manter junto, não mais pela autoridade, mas por levar em conta as racionalidades de ação dos atores econômicos sociais. Então, podemos constatar que o planeta ele passa por grandes e profundas transformações e a problemática ambiental está no centro. A problemática ambiental encontra-se no centro desse turbilhão do universo que é fragmentado, policêntrico e controverso, de articulação dos atores com lógicas e recursos múltiplos, de articulação entre as instituições e níveis administrativos do Estado, do mercado-Estado e outras lógicas privadas, da articulação local, nacional e internacional. Diante das consequências do acelerado e desigual sistema econômico mundial, as nações elas passaram a pensar em medidas de equilíbrio entre crescimento econômico, qualidade de vida e meio ambiente. Para além das grandes decisões políticas, a preocupação com a problemática ambiental também mudou a forma de pensar e de viver dos cidadãos, alterando hábitos de produção e consumo. Podemos constatar, então, que as políticas públicas elas são colocadas em coerência por sistemas de regulação. As políticas públicas são colocadas em coerência por sistemas de regulação. Então, a gestão ambiental pública seria o quê? A ação do governo do poder público conduzida segundo uma política pública ambiental. A política pública ambiental serão os conjuntos de objetivos, diretrizes e instrumentos de ação de que o poder público dispõe para produzir efeitos desejáveis sobre o meio ambiente. E a regulação ambiental? Seria, então, um conjunto diverso de instrumentos pelos quais governos especificam requisitos para as empresas e cidadãos no seu relacionamento com o meio ambiente. A trajetória da política ambiental no Brasil, ela vai iniciar a partir da década de 30, quando foram dados os primeiros passos na elaboração de normativos pioneiros que afetam a gestão dos recursos naturais, tais como o Código de Águas e o Código Florestal, em 1934, a criação do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, o IBDF, em 1967, a Secretaria Especial do Meio Ambiente, em 1973, e a Constituição de 88, que vai dizer que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Essa trajetória ela está ligada por diferentes momentos influenciados por discussões tais como, nos anos 30, a questão da preservação e de proteção do patrimônio natural. Durante os anos 40 e 50, a necessidade de proteção ambiental devido ao intenso processo de industrialização e ao desenvolvimento acelerado que acontecia no Brasil. Nos anos 60, é a década da consciência, é a pressão dos movimentos ambientalistas internacionais sobre a questão ambiental. Já nos anos 70, a Conferência de Estocolmo serviu de parâmetro para a preocupação com a poluição, ganhando força a visão de eco-desenvolvimento. Já nos anos 80, as temáticas do uso racional de recursos naturais, do equilíbrio e dos aspectos econômico, social, ambiental e do direito ambiental. E na década de 90, marcado por amplos movimentos sociais da sociedade civil reunidos na Rio 92.
Nos anos 2000, a criação de políticas públicas amplas, setorizadas e calcadas na regulação ambiental. Essa análise permite identificar as diferentes concepções acerca do meio ambiente e do seu papel em relação às estratégias de desenvolvimento econômico adotadas pelo Estado em cada etapa investigada. Além disso, procura-se distinguir implicações dessas estratégias na esfera institucional para a execução das respectivas políticas ambientais. Então, trata-se, portanto, de uma análise histórico-institucionalista da questão ambiental no Brasil. Um dos autores que vamos trabalhar, que é o Morozowski, ele distingue 4 abordagens estratégicas básicas nas políticas ambientais brasileiras. A primeira, a administração dos recursos naturais. A segunda, o controle de poluição industrial. A terceira, o planejamento territorial e, por fim, a política nacional do meio ambiente. Note aí um breve resumo dessa trajetória a partir da perspectiva da análise histórico-institucionalista das principais abordagens estratégicas. A primeira abordagem estratégica da política ambiental no Brasil, após a primeira industrialização, foi a administração dos recursos naturais. A segunda abordagem estratégica da política ambiental brasileira foi o controle da poluição industrial, justamente com o processo de industrialização que o país sofria na época. A terceira abordagem estratégica da política ambiental foi o planejamento territorial. E, por fim, a quarta abordagem estratégica da política ambiental foi a Política Nacional de Meio Ambiente. Essa primeira fase das políticas ambientais brasileiras foi da administração dos recursos naturais com políticas públicas setoriais que regulavam o acesso e a apropriação desses recursos. Em caráter suplementar, a estratégia também procurou definir áreas de preservação ambiental. Dentre os principais instrumentos legais adotados, nós vamos destacar a adoção em 1934 do Código das Águas, do Código da Mineração e do Código Florestal. E também, em 1937, a criação do Parque Nacional de Itatiaia e o advento da legislação para a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. A segunda, do controle da poluição industrial, ela foi marcada pela criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente, que é o SEMA. Essa estratégia ela visava reduzir a emissão de poluentes de modo a atingir padrões pré-fixados, caracterizando uma negociação restrita entre empresas privadas e órgãos públicos, sem questionamento quanto ao modelo de industrialização, sobretudo quanto à localização de empreendimentos potencialmente impactantes ao meio ambiente e também quanto às tecnologias empregadas. O início da abordagem estratégica de planejamento territorial ele foi demarcado pela adoção do conceito de área crítica de poluição no escopo do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento em 1974. Este fato introduziu uma primeira diferenciação espacial na regulação do modo de utilização e apropriação do meio ambiente no Brasil. No espaço urbano, as possibilidades de se promoverem modificações estruturais eficazes do ponto de vista ecológico são limitadas, não sendo compreendido pela estratégia de planejamento territorial adotada nesta fase da política ambiental brasileira, que foi notadamente urbana. E assim, o espaço rural se prestou às formas de apropriação mais rentáveis no curto prazo. Essa gestão integrada dos recursos naturais, ela vai expressar pela primeira vez em uma Política Nacional de Meio Ambiente, que é o PNMA. Dentre as principais inovações trazidas pela lei, vale destacar a criação do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é o CONAMA, propiciando a participação pública nas decisões relacionadas à temática ambiental. E também a criação do Sistema Nacional de Meio Ambiente, que é o SISNAMA, com a função de articular um conjunto de instituições cujas atividades se relacionam com a proteção e melhoria da qualidade ambiental nas 3 esferas de governo. O dispositivo legal também inovou ao inaugurar uma nova etapa do modo de utilização e apropriação dos recursos naturais para a atividade produtiva, prevendo a utilização de instrumentos de gestão ambiental de alcance nacional. Dentre eles, a gente destaca o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, o zoneamento ambiental, a avaliação de impactos ambientais e o licenciamento de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras. Constatou-se que dos dispositivos previstos na Política Nacional de Meio Ambiente, o licenciamento ambiental se consolidou como instrumento de gestão encarregado de regular a relação entre produção e meio ambiente, assegurando a prevenção e o controle dos impactos ambientais
resultantes do processo produtivo. Considerando que o cenário anterior à vigência da Política Nacional de Meio Ambiente ele era caracterizado por uma ausência desse tipo de instrumento em âmbito nacional, condicionar a execução de obras ou atividades à avaliação ambiental do projeto representou um enorme progresso, especialmente devido à ausência de mecanismos capazes de incorporar potencialidades e restrições ambientais no sistema de planejamento, em um momento anterior à concepção de projetos. Então, essa característica ela torna a gestão ambiental praticada no Brasil desvinculada das estratégias de desenvolvimento. Então, é preciso, portanto, a gente superar a falta de visão holística, o reflexo da carência de uma cultura de planejamento, para transpor a estrutura economicista e moldar instituições capazes de integrar a dimensão ambiental em etapa adequada no sistema de planejamento, favorecendo o desenvolvimento socioeconômico do país. Então, nesse sentido, há mais de 2 décadas que separam o Brasil do estabelecimento do desenvolvimento sustentável como um paradigma a ser perseguido pelo conjunto das ações que propiciaram ao país alguns avanços, muitos desafios e um consenso, que a governança ela se coloca como uma ferramenta crítica para este paradigma que se instale como um dominante em um determinado contexto social. Então, vale a pena anotar aí o conceito de governança. A Comissão sobre Governança Global das Nações Unidas, ela vai definir governança da seguinte forma: ela é a soma total dos vários modos como indivíduos e instituições públicos e privados administram seus negócios comuns. Trata-se de um processo contínuo por meio do qual interesses conflitantes ou diversos podem ser acomodados e uma ação cooperativa estabelecida. Esse processo inclui instituições e regimes formais investidos de poder para impor a observância das regras, do mesmo modo que arranjos informais que pessoas e instituições concordaram em estabelecer ou percebem ser de seu interesse. Então, a governança ela é essa capacidade que um determinado governo tem para formular e implementar as suas políticas. A fonte da governança são os agentes públicos ou servidores do Estado. A governança é a forma de operacionalizar políticas governamentais no contexto dos processos decisórios que articulam os diferentes segmentos da sociedade. A capacidade de induzir o processo de desenvolvimento por meio da construção de espaços de relacionamento entre o setor público e o privado e o terceiro setor. Portanto, é por meio da governança que busca-se aumentar a capacidade de processar as demandas da sociedade e de articulá-las com os processos públicos e privados de tomada de decisão. Busca-se, então, um equilíbrio dinâmico entre a eficiência dos mecanismos burocráticos de gestão e a participação dos setores da sociedade civil interessados na sustentabilidade do desenvolvimento. Os entes do Estado, em última instância, eles prestam conta dos seus atos e da sua eficiência ante as sociedades nacionais. E o Brasil tem acompanhado esse movimento internacional e vem instituindo, desde o início do século XX, mas especialmente nos últimos 50 anos, uma estrutura legal que visa conservar o patrimônio biológico nacional e a disponibilidade de água, solos, controlar a poluição, garantir a segurança das populações contra desastres naturais, assegurar a qualidade de vida, proteger a diversidade sociocultural e tantos outros objetivos. No entanto, a governança promotora do desenvolvimento sustentável deve ser vista como a capacidade de inserção dessa ideia de sustentabilidade no conjunto das políticas públicas e das suas interrelações. A visão setorial que tem dominado o ambientalismo no Brasil levou a um fechamento e, às vezes, a um conflito entre a implementação das ações e dos instrumentos da política ambiental e as demais políticas públicas. Vamos, então, definir o que é a política pública setorial. São políticas públicas que regulam as leis ambientais aplicáveis a cada setor, sua interação com a legislação específica do tema abordado e, na medida do possível, é o grau de internalização de critérios de sustentabilidade nos diversos setores. As áreas setoriais, elas permitem uma análise das leis de meio ambiente aplicadas aos setores, por exemplo, da agropecuária, da indústria, da mineração, da energia, do urbanismo, da habitação, da saúde, da tributação, bem como do panorama atual de cada setor e dos caminhos possíveis para a melhoria das condições ambientais no Brasil.
Então, a partir da apreciação histórica da evolução das normas ambientais constitucionais, legais e, em certos casos, infralegais, analisa-se como e em que medida tais normas vêm influenciando as políticas públicas de diferentes setores da economia e da vida nacional. Há 3 importantes setores que têm causado impactos ambientais e vivem o dilema de manter a produção de forma sustentável. Vamos conhecê-los? Políticas setoriais ambientais na área da agropecuária, indústria e mineração. Como garantir a produção brasileira atrelada à legislação ambiental? Bom, o Brasil possui um forte arcabouço jurídico dotado de diretrizes e instrumentos suficientes para propiciar a conservação dos recursos naturais. A interface entre conservação e agropecuária ela é permeada por normas ambientais bastante diversificadas, que tratam de boa parte dos possíveis impactos ambientais dessa atividade. Assim, temos normas de proteção da vegetação nativa, das águas, de controle da poluição, especialmente aquela provocada por agrotóxicos e de mitigação das mudanças climáticas. Os impactos ambientais do setor agropecuário são desmatamento e degradação dos solos, contaminação ambiental pelos agrotóxicos, emissões de gases, mudanças climáticas, a perda de biodiversidade, a degradação dos recursos hídricos e anote aí um breve resumo dessa mudança. Os impactos da indústria no meio ambiente, a poluição do ar, das águas e do solo, o consumo de recursos naturais, os impactos sobre as florestas nativas provocados pelas indústrias de madeira e pela produção de carvão vegetal, e a participação do setor industrial nas emissões de gases de efeito estufa, a poluição e, sem dúvida, uma das externalidades negativas mais marcantes do modo de produção e consumo da sociedade moderna, que tem a indústria como uma de suas características dominantes. No Brasil, a preocupação com a poluição manifestou-se mais claramente a partir da década de 70, principalmente em relação à atmosférica, com o reconhecimento dos problemas que causava ao meio ambiente e à saúde da população, sobretudo nos grandes centros urbanos. Pode-se dizer que a gestão ambiental já faz parte da rotina do setor industrial como uma forma de alcançar a sustentabilidade. Um instrumento importante para isso é, sem dúvida, e foi, o licenciamento ambiental. Alguns problemas oriundos de épocas em que a legislação ambiental era mais branda ou sequer existia, como as áreas contaminadas por resíduos perigosos, requerem novos instrumentos ainda em discussão. Também são necessários avanços em relação à geração de resíduos. O panorama do setor mineral no Brasil atualmente tem sido marcado por tragédias de cunho socioambiental e humanos. A mineração no Brasil ela vem sendo tratada de forma muito polêmica, haja vista que já temos 2 tragédias ambientais em curso, que é o rompimento da barragem do Fundão, da mineradora Samarco, em Mariana, em 2015, e o da barragem de Brumadinho, da mineradora Vale, em Brumadinho, no ano de 2019. Então, o Brasil abriga um dos maiores potenciais minerais do mundo. Então, além das minas oficiais, existem milhares de outras não regularizadas, bem como pequenas extrações clandestinas de agregados para a construção civil. Entre os aspectos polêmicos da mineração, cita-se o exercício da atividade em cavidades naturais subterrâneas, em terras indígenas e em unidades de conservação e aplicação da compensação ambiental. Há uma discussão no Congresso Nacional de substituir o atual Código de Mineração de 1967 para o novo Marco Legal da Mineração e o impacto da legislação ambiental no setor mineral, principalmente no que diz respeito ao licenciamento ambiental. Por constituir o principal instrumento de controle ambiental em nosso país, ele ainda é essencial para que a mineração continue sua busca por maior sustentabilidade, a respeito dos problemas a ele inerentes. Então, além do Código de Mineração, as principais formas integrantes da legislação mineral no país são o Decreto 62.934/68, que regula o Código de Mineração, a Lei 6.567, de 78, que vai dispor sobre o regimento de licenciamento mineral para exploração e aproveitamento pelo proprietário do solo de substâncias minerais de emprego imediato na construção civil, a Lei 7.805, de 89, que vai ser alterada pela Lei 227, de 67, que vai criar o regime de permissão de lavra garimpeira e extingue o regime de matrícula regulando o aproveitamento imediato de jazimento mineral, que por sua natureza, dimensão, localização e utilização econômica, possa ser lavrado independentemente de prévios trabalhos de pesquisa, segundo critérios fixados pela DNPM.
a Lei 7.990 de 89, que vai instituir a compensação financeira pelo resultado da exploração de recursos minerais, entre outros. A Lei 8.001 de 1990, que vai definir alíquotas e percentuais de participação dos municípios e dos estados e da União. A Lei 9.827 de 99, que vai ser o registro de extração mineral, que vai dispor sobre a extração de substâncias minerais de emprego imediato na construção civil por órgãos da administração, tanto direta e autárquica da União, dos estados e do Distrito Federal e municípios, para uso exclusivo em obras públicas por eles executadas diretamente. E a Lei 11.685 de 2008, que vai instituir o Estatuto do Garimpeiro, que é dar prioridade às suas cooperativas, cumprindo algumas condições, na obtenção da permissão de lavra garimpeira nas áreas em que estejam atuando. A Lei número 6.938 de 81 vai estabelecer os seguintes instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente. Primeiro são os padrões de qualidade ambiental. O segundo é o zoneamento ambiental. O terceiro é a avaliação de impactos ambientais. O licenciamento e a revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras. Os incentivos à produção e à instalação de equipamento e à criação ou absorção de tecnologias voltadas para a melhoria da qualidade ambiental e a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo poder público federal, estadual e municipal. O Sistema Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente, o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental e as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental. E depois, um relatório da qualidade do meio ambiente a ser divulgado anualmente pelo IBAMA. Esse Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras dos Recursos Ambientais. Então, vamos ao estudo dos avanços e os conflitos na gestão ambiental no Brasil, que ocorre no embate entre desenvolvimento e aplicação de instrumentos legislativos ambientais. Os conflitos entre as ações voltadas para o desenvolvimento e a aplicação dos instrumentos ambientais nos diversos níveis de governo podem ser exemplificados no processo de licenciamento ambiental, o qual vem se mostrando como palco de conflitos de interesse. A fiscalização por meio de medidas punitivas nem sempre é executada, o que aumenta o descrédito desse instrumento junto à opinião pública. Outros instrumentos de planejamento ambiental, como a avaliação ambiental estratégica, a avaliação integrada de bacias hidrográficas, o zoneamento ecológico econômico e o planejamento biorregional poderiam contribuir para a melhoria do planejamento ambiental integrado. Vamos dar uma olhada nos instrumentos econômicos em apoio ao exercício da governança. Direito do desenvolvimento sustentável, o ICMS ecológico ou socioambiental, a participação da sociedade civil na formulação e implementação da política ambiental, a elaboração de planos plurianuais, que é o PPA, e a Agenda 21 brasileira. Concluindo, a interação entre políticas é pouco observada no processo decisório brasileiro, que, em nome do aperfeiçoamento do marco regulatório institucional, vai desconsiderar os indicadores de sustentabilidade ambiental. Agora é com você. Faça a leitura dos materiais didáticos disponibilizados, responda às atividades propostas ao final de cada uma delas. Isso te ajudará na assimilação do conteúdo. Em caso de dúvidas, peça auxílio ao seu tutor. Bons estudos e até a próxima aula.